Bom dia, senhoras e senhores. Eu me chamo Alan Salles, natural do Cariri. Vim do Crato para o Recife, até hoje vivo ali, numa terra hospitaleira, na Veneza brasileira, onde criei-me e cresci. Para falar de Unaí, eu vou me apresentar. Sou o poeta Marlos Guedes, Bom Conselho é meu lugar, terra da qual me ufano, pois eu sou pernambucano, pra vocês vim declamar. De que vale liberdade sem ter pão? Ninguém vai ser cidadão sem ter a terra. Joaquim Nabuco em vão profetizou, e a miséria por aqui ainda hoje impera. As cidades por aí parindo guetos, homens pardos, homens pretos feito cães, e as mulheres esmagadas sem direitos, pobres filhas, pobres fêmeas, pobres mães. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas vermelha, a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, pancadas de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. 300 anos de cativeiro e suas sobras se arrastando aos tempos atuais. Aí que o diga. Despotismo, superstições, ignorância. Vozes que vinham da África e diziam: são os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem lar, sem ar, sem luz, sem razão. A bandeira da escravidão tremula em nossa terra, tecida em tecido grosso de zoarte, roto, dependurada nos longos troncos dos martírios, lacerada a chicotadas, envelhecida em masmorras, transformada em farrapos e jogada aos ventos. Há um povo que a bandeira empresta para guardar tamanha infâmia e covardia e transforma a festa de manto impuro, de bacantaria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, choque, tanto que o pavilhão se lave no pranto. Auriverde, estandarte de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as divinas promessas de esperança. Tu, que da liberdade após a guerra fostes apanhadas dos heróis na lança, antes que houvessem roto na batalha,
a servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pêlago profundo, mas é fatalidade demais. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, tira esse pavilhão dos ares! Colombo, fecha a porta dos teus mares! Obrigado. Joaquim Nabuco quis fazer nação, onde o negro também fosse proprietário, mas vencendo o projeto da exclusão, esmagando todo sonho libertário. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam das mãos. Mas tudo ele desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como poderia um operário em construção saber por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo aqui adiante um apartamento, além uma igreja, em frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia este fato profundo, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Ele, um simples operário, um operário em construção. Olhou em torno, enxerga banco, cadeira, vidro, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia era ele que o fazia. Ele, um simples operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, jamais sabereis o quanto aquele simples operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara. Um mundo novo nascia que sequer suspeitava. E foi dentro da compreensão deste momento solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. E novos fatos aconteciam. O que aquele operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que aquele operário em construção, que sempre dizia assim, começou a dizer não. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas ao ouvido do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isto sorria. Dia seguinte, ao sair da construção, viu-se súbito cercado o operário
pelos homens da delação e sofrera por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Sofrera em vão o operário sua primeira agressão, outras se seguiram, outras se seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento se misturava ao cimento da construção que crescia. Vendo o patrão que a violência não dobraria aquele operário, tentou outro dia dobrá-lo de modo vário, de forma que o foi levando ao alto da construção. E no momento de tempo mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: tirei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem eu quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, e tudo que vês será teu, se me adorares, e ainda mais se abandonares este terrível vício de dizer não. Disse, fitou o operário que pensava, refletia, mas tudo aquilo que o operário via, o patrão jamais veria. O operário via as casas e dentro das construções via as coisas, os objetos, os produtos, as manufaturas. Via tudo o que ele fazia, via o lucro do seu patrão, e em cada coisa que ele via, misteriosamente havia a marca de suas mãos. E o operário disse: não, loucura, gritou o patrão, não vejo o que te dou eu? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que já é meu. E um grande silêncio se fez no seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedido de perdão, um silêncio de medo em solidão, um silêncio de fraturas a se arrastarem pelo chão. Mas o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, dos seus irmãos que já morreram, por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E naquela tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção. Vinícius de Moraes, operário em construção, obrigado. O mundo da gente tão mal dividido, de tantos suores, penares e sina, tirano cruel, feitor e chacina, foi um aí tão dorido. O grito da morte de pranto vertido, meu povo solene aqui vem lembrar os 4 na lida que foram matar nas terras de Minas, no mundo cercado. Um crime maldito que foi contra o Estado, um grito de tantos que não vai calar. Um grito maldito que foi contra o Estado, justiça é o grito que não vai calar. Um grito contido, justiça se clama, a chama da luta ainda é acesa, sinai-te da gente com alma coesa. Justiça, justiça, aqui se proclama, lembrança de tudo em nós se inflama, chacina covarde no campo lugar, e assim o Naí punir levar pra cela cadeia quem foi seu mandante. Exige meu povo aqui nesse instante, justiça é o grito que não vai calar. Exige meu povo aqui nesse instante, justiça é o grito que não quer calar. O Sinai se congrega
e seu povo traz aqui. 28 de janeiro e um cordel que escrevi, pra em versos o relato, entre nós tão triste fato, da chacina do Unaí. A história assim eu vi, de Eratóstenes lembrar, junto de João Batista, Nelson e Ailton a trabalhar, ante a sanha assassina dos mandantes de chacina, sangue ao chão a derramar. Missão de fiscalizar os abusos de patrão, onde similar a escravo, desumana condição, uma casta exploradora que de vida sugadora que envergonha esta nação. Foi na fiscalização, com tarefa de rotina, embora houvesse denúncias, como tal se vaticina. Esses eram os pendores de patrões exploradores, com jagunço e carabina. Com a fúria mais canina, foi um crime contra o Estado. Pistolagem e covardia, um quarteto emboscado na estrada vicinal, onde tal crime brutal, por covardes planejado. Tudo bem articulado, mandantes e executores, antes disso acontecer, foram ameaçadores. Esses tais reis do feijão, mandantes da execução, com as seclas matadores. Na estrada os horrores da covarde emboscada. Motorista ainda ferido, dirigiu pela estrada, mortos seus companheiros, pelas mãos dos pistoleiros, a história assim passada. A polícia foi achada pelo bravo motorista, que ali fez seu relato ao PM ali na pista, e depois ele morreu. Deste modo pereceu, 15 anos de hoje dista. Produtor escravagista quer impor tal condição de trabalhos degradantes, negar remuneração, pois encontra complacência ao fazer tal violência onde existe a omissão. Nesta fiscalização, 4 vidas são ceifadas. A polícia eficiente descobriu almas malvadas, matadores e mandantes, violentos seus rompos, diligências bem formadas. Pessoas investigadas por Polícia Federal, o inquérito para a justiça por tal crime bestial, e foi com celeridade, demonstrou capacidade a força policial. O mandante, um feudal, apesar de condenado, até hoje apelando para a lei e o magistrado, até hoje impunidade, ante tal barbaridade, permanece libertado. 15 anos no passado, Unaí tão triste história, e sem cela de cadeia, uma parte desta escória, justamente os poderosos, os mandantes criminosos, não tiranos da memória. Tribunais na trajetória, foro privilegiado, julgamento e recursos, este caso é arrastado. Consciência cidadã que espera com afã ver quem falta encarcerado. E para ser sempre lembrado, Unaí foi bestial. Quem ali fiscalizava todo abuso de um boçal, 4 vidas preciosas, vítimas de almas danosas, ali na zona rural. Do Brasil colonial, que se herdou mentalidade, desprezar os mais humildes, esta nossa realidade. Consciência em nós avança todo anseio de mudança que demanda a sociedade. Esta é nossa verdade, que Senaipe preconiza. Equilíbrio social que o Brasil tanto precisa, proteger trabalhador, dá o seu real valor, quem aí sua camisa. A ideia mais concisa de clamar toda a nação, exigir que os bandoleiros todos tenham a punição,
justiça, cidadania, toda a nossa empatia no SINAIT, esta visão. Neste dia dizemos não, toda essa impunidade, 28 de janeiro, data desta iniquidade, de emboscada e pistolagem, unai triste passagem nesta data aqui lembrada. Lembra missa celebrada em Brasília, catedral, presidentes, autoridades presentes ao ritual, ante o ato criminoso contra um povo valoroso, comoção foi nacional. No Brasil nosso atual, com risco de retrocesso, exigimos da justiça arremate do processo, ver assim todos punidos, os mandantes envolvidos que a recursos têm acesso. Exigimos o progresso deste caso e encerrar, nós fiscais, nossas estradas, onde sempre a labutar, 28 de janeiro, saudar Quarteto Guerreiro, que o SINAIT vem lembrar. E assim reafirmar, nosso povo não omisso, exigir atrás das grades todos os culpados niços, relembrar triste lacre, neste caso pondo um lacre, da justiça é compromisso. O cordel, falando disso, o caminho aqui refeito, de unai triste memória, e o SINAIT em seu conceito, em defesa do obreiro, salve o povo brasileiro, salve o Estado de Direito. Pai, afasta de mim esse cálice. Obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade. Este momento importantíssimo.